Eliseu era um jovem trabalhador. Ele não estava em um palácio, nem em um lugar cheio de riquezas. Sabe onde ele estava? No campo, arando a terra com uma junta de bois. Ele cuidava da plantação da família, lavrando a terra para que pudesse dar frutos. Eliseu não era preguiçoso, pelo contrário, ele se dedicava de corpo e alma ao trabalho que tinha para fazer. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos enquanto ele guiava os bois e olhava para a terra que se abria em sulcos. Algo muito especial aconteceu. O grande profeta Elias, o homem que falava em nome de Deus para o povo de Israel, passou por aquele campo. Imagine só, Eliseu estava em um dia normal de trabalho, mas Deus tinha preparado um encontro extraordinário para mudar completamente a sua vida. Elias não disse muitas palavras. Ele fez algo simbólico, algo que tinha um significado muito forte. O profeta tirou o seu manto, aquela capa que representava a autoridade e o chamado de Deus, e colocou sobre Eliseu. Era como se Elias estivesse dizendo: Deus escolheu você, Eliseu, para continuar a obra que ele começou comigo. Você será o novo profeta em Israel. Naquele instante, Eliseu entendeu que aquele gesto não era apenas de um homem, mas era a voz do próprio Deus chamando. O coração de Eliseu começou a bater forte. Ele sabia que aquele era o momento de decidir: continuar sua vida comum no campo ou aceitar o chamado de Deus para uma missão grandiosa. E sabe o que ele fez? Eliseu não hesitou. Ele deixou os bois, correu atrás de Elias e declarou sua decisão de segui-lo. Antes, ele voltou para se despedir da família, mostrando que estava pronto para deixar tudo para trás. Mais do que isso, Eliseu matou os bois e usou a madeira do arado para preparar uma refeição e compartilhar com o povo. Era como se ele estivesse dizendo: eu não vou mais voltar para a vida de antes. Agora minha missão é seguir a Deus de todo o coração. Esse ato demonstrava sua fé e obediência. Eliseu não guardou nada para si, não deixou nenhum plano de volta. Ele entregou tudo nas mãos do Senhor. Assim começou a incrível jornada de Eliseu, o profeta que faria milagres e mostraria ao povo o poder e o amor de Deus. Viu só como um dia comum pode se transformar em um dia extraordinário quando Deus nos chama? Eliseu estava apenas arando a terra, mas o Senhor tinha preparado um novo caminho cheio de propósito. O tempo havia passado, e agora chegava o momento de Deus levar Elias, o grande profeta, para junto dele. Eliseu estava sempre ao lado do seu mestre, aprendendo, obedecendo e vendo como Deus usava Elias de maneira poderosa. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Eles caminhavam juntos, conversando, quando chegaram perto do rio Jordão. Eliseu sabia que aquele não era um dia comum. O coração dele estava cheio de expectativa e também de uma certa tristeza, pois entendia que Elias estava se despedindo. Antes de Elias partir, Eliseu tomou coragem e fez um pedido muito especial. Ele não pediu ouro, nem riquezas, nem fama. Eliseu olhou para Elias e disse: quero receber porção dobrada do teu espírito. Isso significava que Eliseu desejava continuar a missão de Elias com ainda mais força, fé e poder de Deus. Ele queria ser um profeta que ajudasse o povo a conhecer o Senhor, realizando a obra divina com coragem e dedicação. De repente, algo impressionante aconteceu. Dos céus surgiram cavalos e um carro de fogo. O brilho era tão intenso que parecia que o céu se abria diante deles. O vento soprou forte, e Elias foi levado para o alto, em direção a Deus, montado naquele carro flamejante. Eliseu olhava para cima, com lágrimas nos olhos, maravilhado com a cena extraordinária. Ele gritou: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. E assim, Elias foi levado ao céu sem passar pela morte. Eliseu ficou sozinho à beira do rio, mas algo muito importante estava ali. Caído no chão, o manto de Elias. Ele o pegou em suas mãos.
O manto representava o chamado, a autoridade e a presença de Deus que agora passava para Eliseu. Chegou a hora de provar se o Senhor estava mesmo com ele. Eliseu se aproximou das águas agitadas do rio Jordão. Ele segurou firme o manto, olhou para o rio e clamou com fé: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Com um gesto de coragem, ele bateu o manto sobre as águas. E, de repente, o milagre aconteceu. O rio Jordão se abriu em duas partes, deixando um caminho seco para Eliseu atravessar. Os outros profetas que observavam de longe ficaram maravilhados e disseram: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Esse foi o primeiro grande sinal de que Deus estava, de fato, com Eliseu. A partir daquele dia, ninguém mais teria dúvidas de que Eliseu era o profeta escolhido para guiar Israel. Que cena incrível, não é mesmo? Elias foi levado ao céu em um carro de fogo, e Eliseu recebeu o poder de Deus para continuar a missão. O milagre no Rio Jordão mostrou que o Senhor estava com ele em cada passo. Naquele tempo, havia uma mulher muito aflita. Ela era viúva, seu marido já havia morrido e agora ela estava sozinha para cuidar de seus 2 filhos. Mas havia um grande problema: seu marido, antes de morrer, havia deixado dívidas. E os cobradores estavam exigindo pagamento. Naquela época, se alguém não conseguisse pagar suas dívidas, os filhos poderiam ser levados como escravos. Imagine a tristeza dessa mãe. Seus filhos eram tudo o que ela tinha e agora corria o risco de perdê-los. Seu coração estava apertado, cheio de lágrimas e medo. Sem saber o que fazer, ela procurou o profeta Eliseu. Quando chegou até ele, contou sua situação desesperadora: "Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, o credor veio para levar meus 2 filhos como escravos." Eliseu olhou para ela com compaixão e perguntou: "O que você tem em casa?" A mulher, cabisbaixa, respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." Era tão pouco, apenas um restinho de azeite dentro de um pequeno recipiente. Parecia impossível que aquilo pudesse resolver tamanha dívida. Mas Eliseu sabia que, quando Deus age, até o pouco se torna muito. Então o profeta disse: "Vá, peça emprestado vasos vazios a todos os seus vizinhos. Não peça só alguns, peça muitos. Depois, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e de seus filhos, e comece a encher todos os vasos com o azeite que você tem." A mulher deve ter ficado surpresa. Como assim, encher vasos grandes com um restinho de azeite tão pequeno? Mas, mesmo sem entender, ela obedeceu, porque sabia que era uma palavra de Deus através do profeta. E lá foram ela e seus filhos, batendo de porta em porta, pedindo vasos emprestados. Os vizinhos, curiosos, cederam vasos grandes, pequenos, jarros e potes. Logo, a casa da viúva estava cheia de recipientes vazios, prontos para serem usados. Então, ela entrou em casa, fechou a porta como Eliseu mandou, e segurou sua pequena botija. Seus filhos ficaram ao lado dela, trazendo um vaso de cada vez. Tremendo, ela começou a derramar o azeite. E algo maravilhoso aconteceu. O azeite não parava de escorrer. Enchia um vaso, depois outro, depois outro. Quanto mais ela derramava, mais azeite saía da pequena botija. Seus olhos brilhavam e os filhos, empolgados, corriam para trazer mais vasos. "Mãe, ainda tem azeite," eles diziam, maravilhados. E o azeite continuava, sem parar, até que todos os vasos, grandes e pequenos, ficaram cheios até a boca. Então a mulher disse a um dos filhos: "Traga mais um vaso." Mas o menino respondeu: "Mãe, não tem mais nenhum. Todos já estão cheios." E, no mesmo instante, o azeite parou de escorrer. Cheia de alegria, a mulher correu até Eliseu para contar o que havia acontecido. E o profeta disse: "Vá, venda o azeite, pague sua dívida e viva com o que sobrar, você e seus filhos." Deus havia feito um milagre. Aquela viúva que estava prestes a perder seus filhos agora tinha o suficiente para pagar tudo o que devia e ainda viver com dignidade. O pouco que ela tinha, colocado nas mãos de Deus, se transformou em muito. Que lição linda!
Deus mostrou que, mesmo quando temos quase nada, Ele pode multiplicar o que temos e cuidar de nós de maneira maravilhosa. Assim como fez com a viúva, Ele sempre cuida dos seus filhos. Naamã era um homem muito importante. Ele era o comandante do exército da Síria, um dos homens mais respeitados do seu país. Todos o admiravam porque ele era corajoso, forte e havia conquistado muitas vitórias para o rei. Mas havia um grande problema. Apesar de toda a sua fama e poder, Naamã tinha uma doença terrível chamada lepra. Essa doença fazia aparecer manchas e feridas na pele e naquela época não existia remédio para curar. Muitas pessoas até se afastavam de quem tinha lepra, pois era uma doença temida. Naamã podia ter soldados, ouro e roupas bonitas, mas nada disso adiantava, ele estava doente e infeliz. Foi então que, na casa de Naamã, uma menina israelita que havia sido levada como escrava falou algo especial para a esposa dele. Ela disse com fé: se o meu senhor fosse até o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A esperança nasceu no coração de Naamã. Ele contou isso ao rei da Síria, que lhe deu uma carta de recomendação para o rei de Israel. Assim, Naamã preparou sua comitiva, levou cavalos, carros, presentes e muito ouro e prata. Ele viajou até Israel em busca de uma cura. Quando Naamã chegou, foi levado até a casa do profeta Eliseu. Mas, para sua surpresa, Eliseu nem saiu para recebê-lo. Em vez disso, enviou um mensageiro com uma instrução muito simples: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e sua carne será curada, e você ficará limpo. Naamã ficou furioso. Ele esperava que Eliseu viesse pessoalmente, fizesse orações, gestos grandiosos, algo impressionante. Além disso, o Rio Jordão era simples, com águas barrentas. Naamã resmungou: por acaso os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles para ser curado? Indignado, ele virou as costas e quase desistiu. Mas seus servos, com humildade, disseram: meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria. Quanto mais agora, que ele pediu apenas algo tão simples. Naamã parou, pensou e finalmente decidiu obedecer. Ele foi até o Rio Jordão, entrou na água fria e se mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Nada parecia mudar, mas ele continuou 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes e, por fim, a 7ª vez. Quando saiu da água, um milagre havia acontecido. Sua pele estava completamente limpa, tão saudável e macia como a pele de uma criança. A lepra havia desaparecido. Maravilhado e emocionado, Naamã voltou até Eliseu e declarou diante de todos: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Naamã reconheceu que não foi o rio nem um simples banho que o curaram, mas sim o poder do Deus vivo, que age até mesmo entre os estrangeiros. Essa história mostra que Deus é poderoso para curar qualquer pessoa, independente de quem ela seja ou de onde venha. O segredo está em obedecer com fé, mesmo que o que ele peça pareça simples. Naamã quase perdeu sua bênção por causa do orgulho, mas quando decidiu obedecer, recebeu a cura completa. Naqueles dias, o rei da Síria estava furioso. Toda vez que ele planejava atacar Israel, seus planos eram revelados se o exército de Israel conseguia escapar. Ele não entendia como isso acontecia. Então, alguém disse ao rei: não é traição, ó rei. É o profeta Eliseu. Ele conta ao rei de Israel até mesmo as palavras que o Senhor fala em segredo no seu quarto. O rei da Síria ficou enfurecido e ordenou: descubram onde Eliseu está, para que eu mande soldados e o capture. Logo descobriram que Eliseu estava na cidade de Dotã. Então, o rei não perdeu tempo, enviou um grande exército com cavalos e carros de guerra. Era tanta gente que a cidade inteira ficou cercada durante a noite. Na manhã seguinte, o servo de Eliseu acordou cedo, saiu de casa e ficou apavorado. Quando olhou para fora, viu soldados por todos os lados, cavalos, lanças, carros de ferro e guerreiros prontos para atacar. Seu coração disparou de medo, e ele correu até Eliseu, gritando: ai, meu senhor, o que faremos?
Mas Eliseu estava tranquilo. Ele não se deixou levar pelo pânico, porque sabia que Deus estava com ele. Então respondeu calmamente: Não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. O servo ficou confuso. Como assim? Ele só via inimigos ao redor. Não havia nenhum exército ao lado deles. Ou será que havia? Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Naquele instante, Deus abriu os olhos espirituais do servo, e ele viu algo grandioso e maravilhoso. Ao redor das montanhas, cercando a cidade, estavam cavalos e carros de fogo, brilhando com a glória do Senhor. Eram os exércitos celestiais de Deus, muito mais poderosos do que o exército da Síria. O servo, que antes tremia de medo, agora ficou maravilhado. Ele entendeu que Eliseu não estava sozinho e que o Deus Todo-Poderoso era quem protegia e lutava por eles.